Graça e paz, irmãos, um bom dia a todos, um bom domingo, louvado seja Deus por esse domingo que o Senhor fez para nós, esse dia que o Senhor separou para que nós possamos juntos estudar a Tua Palavra pela manhã, juntos louvarmos e glorificarmos o nome dEle no culto logo mais à noite. Hoje estaremos estudando os livros de estudando o primeiro e o segundo livro das Crônicas, com a nossa irmã Isabela Abreu. Vamos orar pela vida dela? Quero convidar você que está em casa a estar orando, intercedendo pela vida da Isabela nesta hora. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por esse domingo tão especial. Obrigado porque é um dia especial, porque o Senhor fez para nós. E nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, visita as nossas casas nesta hora. Ó Deus, para que nós possamos estar com os nossos corações sensíveis à Tua voz. Usa a Tua filha, Senhor, para falar, Senhor Deus, aos nossos corações. Ó Deus, que esta aula nesta manhã não seja apenas mais informações, mas que seja o poder do Senhor para tocar nos nossos corações, para falar às nossas mentes e para mudar as nossas vidas. É a nossa oração, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Hoje, na nossa lição, nós vamos ver o panorama dos livros de crônicas. Mas, na verdade, nós vamos nos deter apenas no primeiro livro, porque o segundo é um paralelo de 1ª e 2ª Reis, que nós vimos na lição passada. O primeiro livro de crônicas, ele inicia com uma genealogia que vai de Adão até Saul. Do primeiro capítulo ao capítulo 9. É a maior genealogia descrita nas escrituras. E do capítulo 10 ao capítulo 29 é a história de Davi. E apesar dos livros de crônicas serem semelhantes ao de Samuel e ao de Reis, esse livro ele foi escrito para o povo que estava voltando do exílio da Babilônia. Foi escrito para recordar ao povo que eles provinham da descendência de Davi e que eles ainda eram o povo de Deus, né? E o livro, ele foi escrito, na verdade, em apenas um volume, mas pelo tamanho do pergaminho e pela extensão do texto, ele acabou sendo dividido em 2. E a ficha técnica dele o autor. Uns acreditam que foi um sacerdote desconhecido e outros acreditam que foi Esdras. Os versículos chaves estão em 1 Crônicas 17, 27 e 2 Crônicas 7, 14. E as palavras-chave são recordação e avaliação. O livro de Crônicas, ele veio para trazer a recordação ao povo que estava voltando do exílio sobre as suas raízes, sobre a sua história, né? O povo ficou muito tempo no exílio, acabou sendo absorvido pela cultura. Uns morreram, outros nasceram no exílio. Mas não só para trazer essa recordação da história, das raízes do povo, mas também para trazer recordação daquilo que não deu muito certo, até para trazer aquela avaliação para que aquele erro não possa ser repetido. Para a gente poder entender melhor, vamos abrir em 1 Crônicas 10, capítulo 10, vamos ler o 13 e o 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. E o que aconteceu com Davi depois dessa transferência? Nós sabemos mais ou menos da história de Davi, né? Mas vamos ver aqui em 1 Crônicas 11, versículo 9, que diz: E Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Se a gente for lá para o final,
do livro de 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 26. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Por que aqui diz que Davi reinou em Hebrom 7 e em Jerusalém 33 anos? Porque primeiro Davi foi reconhecido rei em Judá. Só depois que ele foi reconhecido rei em todo Israel. Mas o que esses versículos querem dizer? Eles trazem pra gente uma comparação. Saul foi rei, mas ele não guardou a palavra de Deus, ele desobedeceu. Com isso, Deus o matou e transferiu seu reino a Davi. Como eu falei, nós já conhecemos um pouco da história de Davi. Foi um homem segundo o coração de Deus, né? Então, Davi, ele obedeceu. E com essa obediência, Deus fez uma aliança com ele. Nós vamos ver aqui no capítulo 17, versículo 10, parte B. Porém, abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos seus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda a visão, assim falou Natã a Davi. Aqui no capítulo 17, Davi queria edificar o templo ao Senhor, mas Davi era um homem de guerra, por isso Deus não permitiu que ele edificasse. Mas ele fez uma aliança, uma promessa, dizendo que a descendência de Davi, ou seja, Salomão, que era tido como um homem de repouso, edificaria a casa do Senhor e que a descendência de Davi se perpetuaria para sempre. E ele fez essa aliança com ele. Ele mandou o profeta Natã passar essa mensagem ao rei. E o que Davi respondeu a Deus? Continuando aqui no capítulo 17, a partir do versículo 20. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação da terra, a quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temorosas, lançando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da tua casa seja feita para sempre, e faze como falaste. Davi, então, aqui, ele obedeceu. Ele não deixou o orgulho por ser um grande rei, um rei guerreiro, tomar conta dele e ir lá e construir o templo. Ele obedeceu a palavra de Deus, ele guardou a palavra de Deus e a obedeceu. Com isso, Deus fez essa aliança com Davi. E pela preservação dessa aliança, pela preservação da dinastia de Davi, nós vemos aqui a fidelidade de Deus à sua palavra, ajudando o povo que estava voltando do exílio a cumprir a parte dele na promessa. Porque o livro de Crônicas, ele foi escrito justamente para
dar uma base ao povo que estava voltando do exílio, não uma base apenas histórica, da história, da raiz dele, mas também uma base de como eles deveriam ouvir a voz de Deus e como eles deveriam obedecer essa voz, como eles deveriam adorar o Deus. Porque o povo ele ficou 70 anos no exílio. Só depois, quando Ciro II, o rei da Pérsia, conquistou a Babilônia, que o povo foi autorizado a voltar para reconstruir o templo. Queria que os irmãos tentassem pensar mais ou menos como foi, tentassem imaginar mais ou menos como foi o exílio para o povo. Se a gente for lá em Salmos 137, Salmos 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Esse relato é o relato pós-exílico, mas que relata o que o povo estava vivendo no exílio, o que Judá estava passando no exílio. É um relato da consequência da apostasia do povo de Judá. Porque a grande Jerusalém, a grande e gloriosa cidade de Jerusalém, virou as costas a Deus. Esqueceu-se do seu Criador. Deus mandou profetas, Deus chamou o povo ao arrependimento, e eles fecharam os seus ouvidos e esqueceram-se de Deus. Então Deus os disciplinou, entregou o povo a uma nação opressora. Essa nação cercou a cidade de Jerusalém e Deus a entregou nas mãos dele. Eles foram trucidados, suas mulheres foram forçadas, seus jovens foram passados a fio de espada, suas crianças foram esmagadas. E o que sobrou do povo foi levado em cativo para ser explorado em uma terra estranha. Então, o ato do exílio e o regresso do povo à terra, ele é o tema central da relação entre Deus e o povo, porque, na verdade, é mais uma chance que Deus está dando. Mas como eles ficaram muito tempo, eles ficaram 70 anos, Crônicas veio para não só mostrar a história e a raiz deles, mas também para mostrá-los como eles deveriam se portar, para mostrá-los como eles deveriam adorar verdadeiramente a Deus. Se a gente voltar aqui em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 4, nós vamos ver o cântico de Davi louvando a Deus. Que diz assim: depois perante a arca do Senhor, alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e se lembrarem ao Senhor Deus de Israel. Versículo 7. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte,
para louvarem a Deus pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome, alegra-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feitos, dos seus prodígios, dos seus juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão, do juramento a Isaque, a qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós um pequeno número, poucos homens estrangeiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e os meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Aqui, irmãos, nós temos o cântico de Davi louvando ao Senhor. E se a gente for ler todos os outros capítulos de Crônicas, nós vamos ver que Davi organizou o culto e também organizou o povo. É isso que o povo de Israel, voltando do exílio, precisava de uma base. Eles estavam perdidos, eles passaram muito tempo e eles precisavam dessa base. Então, Crônicas é, resumidamente, a história do povo, trazendo, então, uma avaliação de como eles deveriam se portar dali em diante, depois da disciplina de Deus, a nova chance que Deus estava dando ao povo. O livro de Crônicas mostra como Deus, com a sua soberania, foi fiel à sua palavra, ajudando o povo a cumprir a parte dele na aliança. Depois de muitas chances, Deus disciplinou o povo pela idolatria e agora estava dando mais uma nova chance para o povo. Que com esse livro, com os livros, na verdade, de Crônicas, nós possamos aprender que somente Deus pode nos ajudar a cumprir a nossa parte. Somente Deus pode nos ajudar a buscá-lo de forma melhor, a adorá-lo de forma melhor. E é com a sua palavra que nós vamos conseguir isso. Que nós possamos pedir a Deus ajuda e misericórdia para deixar de lado os pequenos deuses que nós criamos, que nos impedem de ter um relacionamento com Ele, que nos impedem de adorá-lo verdadeiramente, como se deve, de prestar um verdadeiro culto a Deus. Nós possamos buscar mais a sua palavra, que nós possamos aprender mais sobre ela e não apenas guardar para nós, mas sim passar adiante a sua palavra. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta aula nessa manhã. Que Deus continue usando a Isabela como instrumento de Deus para abençoar vidas, para trazer da parte do Senhor aquilo que o Senhor quer trazer para os nossos corações. Quero convidar você que está em casa a orar comigo nesta hora. Em seguida estaremos falando o nosso moto desse período da escola dominical, lá em Deuteronômio 6, versículo 4, e encerrando a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta aula, Deus. Muito obrigado pela vida da Isabela, Deus. Obrigado pela vida dos nossos professores da escola bíblica dominical. Que louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado e nos tem, Pai amado, nos conduzido para perto de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nos usa, Deus, como instrumentos do Senhor para abençoar vidas.
e que este seja um domingo, Pai amado, repleto da Tua presença em nossos lares, Pai, em nossos corações, Deus. É a nossa oração, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de falarmos o nosso moto, quero fazer um convite a você para o nosso culto logo mais à noite. Estaremos estudando o restante do capítulo 9 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 13, e quero convidar você a nos acompanhar e também a estar enviando, compartilhando essas mensagens lá com seus amigos, nas suas redes sociais, para que outras vidas possam então ouvir a mensagem do Evangelho. Vamos ao nosso moto? No 3, 1, 2, 3. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos.